Olá, pessoas do terceiro ano barra cursinho, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas de química. Aqui, ó, eu tô começando o capítulo que é do módulo Apostila 23. O módulo é sobre isomeria e polímeros, começando pelo capítulo 1, falando sobre isomeria constitucional. O que seria, a princípio, a isomeria constitucional? Vamos começar aqui por essa síntese. A preparação da ureia é de particular importância para a química orgânica, pois foi o primeiro exemplo de síntese de um composto. De acordo com as teorias aceitas na época, só poderia ser produzido por um ser vivo, que a gente estudou nas nossas primeiras aulas, foi a teoria de força vital, que falava que compostos orgânicos eles só poderiam ser produzidos por seres vivos. Porém, essa ideia foi quebrada na época quando um químico conseguiu sintetizar a ureia, que é um composto presente na urina humana, em laboratório. Então, o esquema a seguir mostra a etapa final dessa síntese de ureia. Então, aqui a gente tem o cianato de amônio. Ele sofreu a reação junto a um catalisador, aqui de origem desconhecida, mas também que não interessa para a gente no momento, ocasionando na ureia. O que a gente consegue enxergar nessas duas moléculas? Eles são compostos diferentes e, portanto, eles têm propriedades físico-químicas diferentes. Ou seja, eles vão ter ponto de ebulição diferente, eles vão ter pontos de fusão diferentes, eles vão ter pesos diferentes. Então, o que a gente consegue notar? Ambos eles apresentam a mesma quantidade de átomos de nitrogênio, de hidrogênio, de oxigênio e de carbono na sua composição. O que nos leva ao conceito de isomeria. O que é isomeria? A isomeria é um fenômeno onde dois ou mais compostos diferentes, com fórmulas estruturais distintas, apresentam a mesma fórmula química. Então, esses compostos eles são chamados de isômeros. Então, notem as moléculas aqui. Ó. As duas a gente tem os dois aromáticos, a gente tem o enxofre com duas ligações duplas com oxigênio, a mesma coisa, dois anéis aromáticos, o enxofre, duas ligações duplas com oxigênio. Eles têm exatamente o mesmo número de carbono, mesmo número de oxigênio, mesmo número de hidrogênio, mesmo número de enxofre. Porém, a estrutura deles são distintas. Se as estruturas deles são distintas, quer dizer que os compostos são diferentes e vão apresentar características físico-químicas diferentes, ok? Aqui, ó, tipos de isomeria constitucional. Então, nós temos aproximadamente 5 tipos de isomeria. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles, tendo em base o conceito que eu acabei de falar. São os mesmos compostos, porém com organizações diferentes. Então, a isomeria constitucional. Na isomeria constitucional, as diferenças entre os compostos isômeros se devem às diferenças nas ligações químicas entre os átomos, como mostrados pela ureia e o cianato de amônio. Aqui, a gente vai começar com a isomeria de função. O que é a isomeria de função? Ela é também denominada isomeria funcional e é aquela que se diferencia por terem grupos funcionais diferentes. Para quem não lembra o que é um grupo funcional é um grupo de compostos orgânicos que possuem propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, os hidrocarbonetos, que a gente tem falado aqui muito nas nossas aulas de química orgânica. O hidrocarboneto é uma função orgânica. E quais são os elementos que tem nos hidrocarbonetos? Eles são compostos por carbono e hidrogênio.
Então, portanto, o carbono e o hidrogênio é o grupo funcional dos hidrocarbonetos. Outro exemplo, a gente tem o álcool. Álcool é uma função orgânica. Qual que é o grupo funcional dele? O grupo funcional do álcool é um OH. Então, toda vez que a gente tiver um grupo OH, quer dizer que a gente tem a função orgânica álcool. Então, isso são os grupos funcionais, tá? Então, na isomeria de função, vamos colocar o seguinte exemplo. Um técnico de laboratório que trabalha numa indústria de alimentos necessita de uma amostra de ácido butanóico, composto de C4H8O2. Esse composto ele possui um aroma característico de manteiga e é bastante utilizado na síntese de aromas e fármacos. Ao se deparar com um frasco de reagente, ele observa a seguinte inscrição no rótulo: C4H8O2 e massa de 88. Pela análise do rótulo, o técnico de laboratório pode afirmar que a substância contida no frasco é o ácido butanóico? Para a gente conseguir resolver essa questão, vamos olhar essa tabelinha a seguir. Aqui eu tenho um ácido butanóico, aqui eu tenho um etanoato de etilo. A fórmula molecular é a mesma. O peso molecular é o mesmo. Porém, notem que a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, elas mudam. E as aplicações, elas também mudam. Então, a pergunta é, se ele tem essa informação de massa molecular e a fórmula molecular no rótulo, ele consegue saber de qual composto se trata? Então, a resposta é não. Se você não vê a fórmula estrutural, notem que a fórmula estrutural é bem diferente. Então, se no rótulo ele só vai ter a fórmula molecular e a massa molecular, ele não vai saber se se trata do ácido butanóico ou do etanoato de etila. Só se ele fizer testes e, por exemplo, ele vai ver que a temperatura aqui de fusão é bem diferente, a de ebulição também. Então, fazendo testes, sim, ele é capaz de descobrir o que tem no composto. Só que só de olhar no rótulo, só de olhar a fórmula e a massa, elas são idênticas. Então, ele não é capaz de afirmar de qual composto está se tratando o vidro. Então, tá vendo aqui, ó? Tem-se duas substâncias com funções químicas distintas, um ácido carboxílico e um éster. Ácido carboxílico e éster. Consequentemente, as propriedades dessas substâncias são diferentes, como é possível observar no ponto de fusão e ebulição. No entanto, ambas apresentam a mesma fórmula molecular e a mesma massa molecular. Então, como eu disse, não é possível afirmar que a substância contida no frasco é o ácido butanóico. Isso mostra a escolha adequada da representação de uma substância e da correta rotulagem dos produtos para evitar erros de experimentos. Porque aqui, ó, ele trabalha numa indústria de alimentos, certo? Então, ele quer um composto característico de manteiga. Se ele pegar o etanoato de etila, por exemplo, ele vai ter uma manteiga com um aroma artificial de fruta. Então, isso mostra a importância de ter mais informações no rótulo dos compostos químicos. Aqui, ó, a gente tem a tautometria. O que é a tautometria? É um caso particular no qual ocorre em que dois isômeros ficam em equilíbrio dinâmico, ou seja, sempre que um deles estiver presente, o outro também estará. Um exemplo é o que a gente chama de equilíbrio ceto-enólico. Ceto designa a função de cetona e o enólico a função de um enol. Então, notem aqui que eles estão em equilíbrio e mesmo que a gente fosse isolar um dos compostos, o equilíbrio ele se restabelece para restituir o composto retirado. Então, esse fenômeno é o fenômeno que a gente chama de tautometria.
A isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia é um tipo de isomeria plana em que tem a mesma fórmula molecular e se diferenciam pela fórmula estrutural, ou seja, pelo tipo de cadeia. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo. Uma das matérias-primas empregadas na fabricação das sacolas plásticas distribuídas no supermercado é o propeno, C3H6, mais conhecido como o nome da fórmula estrutural propileno. Para fazer parte da composição das sacolas, o propileno sólido, na CNTP, 25 graus e 1 atm, é submetido a algumas reações químicas que transformam suas moléculas em macromoléculas, formando a substância conhecida como polipropileno. Já o ciclopropano, apesar de apresentar a mesma fórmula molecular que o propeno, é um gás na CNTP, a 25 graus Celsius e 1 atm, com propriedades analgésicas. O ciclopropano já foi administrado em pacientes por meio de inalação. Então, o que acontece? As fórmulas estruturais aqui, ó, são do propeno e do ciclopropano. O que a gente consegue notar entre os dois? Os dois são hidrocarbonetos, ou seja, eles só apresentam átomos de carbono e hidrogênio nas suas moléculas. O propeno, ele é um composto de cadeia aberta. O ciclopropano é um composto de cadeia cíclica, ou seja, de cadeia fechada. Então, eles apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, eles vão ter a mesma quantidade de carbono e a mesma quantidade de hidrogênio. Porém, eles se diferenciam pelo tipo de cadeia. Então, isso é chamado isomeria de cadeia. Aqui abaixo, a gente tem a isomeria de posição. A isomeria de posição ela se caracteriza pela mesma fórmula molecular, mesmo grupo funcional, mesmo tipo de cadeia. A diferença ela vai estar o quê? Na posição da saturação, ou do grupo funcional, ou do radical substituinte. Então, vamos ver o nosso exemplo a seguir. Aqui a gente tem o but1-eno. Aqui a gente tem um but2-eno. O que a gente consegue notar entre esses dois? Ambos são hidrocarbonetos de cadeia aberta. Eles apresentam a mesma fórmula molecular, C4H8, e, portanto, a mesma massa molecular. Isômeros que se diferem quanto à posição da insaturação na cadeia carbônica são chamados de isômeros de posição. Ou seja, notem que aqui a gente tem a saturação nesse carbono. Notem que aqui, ó, a gente tem a saturação aqui, ó, no CH3. Então, esse aqui, ó, a saturação foi mudada de lado. Então, isso é uma isomeria de posição. Outros tipos de isômeros de posição são aqueles cuja diferença está na posição de um substituinte na cadeia. Os cresóis são um grupo de compostos derivados dos fenóis e bastante usados como intermediários em diversos tipos de sínteses na indústria. As fórmulas estruturais dos cresóis são apresentadas nessa tabela a seguir. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem fórmula estrutural, fórmula molecular, temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Aqui, ó. Os três compostos, eles apresentam a mesma fórmula molecular, C7H8, oxigênio. No entanto, pelas análises das fórmulas estruturais, vemos que os substituintes, eles estão localizados em diferentes posições do anel benzênico. Então, notem que a mesma estrutura, porém, se a gente muda os grupos substituintes, ó, pode ver que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, elas mudam. A massa molecular vai mudar? Não.
ela vai ficar constante, porque em todos a gente vai ter 7 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a massa molecular do composto não vai mudar. Vai mudar as características físico-químicas, ou seja, vai mudar a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Além da diferença da posição do substituinte, isômeros de posição também tendem a apresentar diferenças no grupo funcional na cadeia carbônica, como é representado a seguir. Aqui a gente tem o propan 2-ol. Aqui a gente tem o propan 1-ol. Então, notem que ambos são do grupo álcool, de cadeia aberta e de mesma fórmula estrutural, C3H8O. Contudo, o propan 2-ol apresenta o grupo funcional hidroxi, o que é o grupo H, no átomo de carbono 2 da cadeia, enquanto o propan 1-ol apresenta o grupo hidroxi no átomo de carbono 1 da cadeia. Então, isso não vai mudar a massa molecular dele, porém, vai mudar os pontos de fusão e ebulição dele. Aqui a gente tem as atividades.